A reclamação da presidente sobre o tsunami monetário decorre de que uma oferta crescente de dólares, motivada pela situação da economia americana e absolutamente justificada, acelera a desvalorização do dólar em relação a outras moedas, como, por exemplo, o real. E como a política monetária brasileira, até recentemente, oferecia taxas de juros reais de 5% ou mais, esse capital vinha se investir no Brasil. Com um efeito acumulativo. Você ganha os juros, quando traz o dólar para cá, e pressiona o preço do dólar para baixo. Você ganha duas vezes em dólar. Os juros, mais a valorização do dólar. Você entra aqui com um dólar em 80, sai com um dólar em 60, você sai com muito mais dólar do que você entrou. O movimento conjunto de aplicações no Brasil aumenta o ganho que o estrangeiro tem de aplicar no Brasil, porque ele ganha as taxas de juros altas, mais a valorização do real. Ninguém pode ter dúvida como é que isso funciona. Não está claro qual o movimento que vai fazer um reajuste. É como se eu comprasse mais batata, o preço da batata cai. Eu compro mais batata ainda, o preço da batata cai. Não é um modelinho estático que vai resolver esse problema, porque olhando o modelo estático, a oferta e a demanda são crescentes. Precisa ver como é que elas se cruzam, vocês já viram em micro, para ver se isso tem um fim ou não. Senão pode ser um movimento que não leve para um ponto de equilíbrio. Nós trabalhamos neste curso, em quase todos, com modelos estáticos. E agora eu dei um exemplo para vocês de uma coisa que estaticamente não vai dar certo. Precisa fazer uma análise dinâmica. Entra dólar, cai o preço do dólar, taxa de juros fica alta, entra mais dólar, cai mais ainda o preço do dólar. Mais interessante aplicar no Brasil, e isso podia ser cumulativo. A solução é baixar a taxa de juros, né? Para resolver essa. Esse é o tsunami. Acho que é o tsunami que a presidente fala. E eu não sei como que os americanos... Se eu fosse o Paul Bernanke, eu telefonaria e dizer, mas o que a senhora quer que eu faça? Se contraísse a liquidez ou não fizesse essa política de quantitative easing, a economia americana teria um desempenho ainda pior, que também é prejudicial para o país, que nós exportamos. E os Estados Unidos é a economia mais importante do mundo. Então a economia mundial também seria recessiva. Então ela é economista, gosta do assunto, ela deve ter uma explicação, mas eu não sei qual é. Porque reclamar politicamente pode, mas se fosse uma reclamação entre economistas, caberia perguntar, tá bom, o que a senhora quer que eu faça? Né? Quer que eu contraia o crédito, que aumente a taxa de juros? É impossível, eu estou com a economia crescendo muito lentamente. E é ruim para o Brasil que a economia americana cresça lentamente, para o mundo inteiro, mas também para a economia brasileira. Esse aumento de liquidez, que não é tão expressivo, porque ele põe crédito, mas o crédito é empossado, como nós dizemos. Algum banco nessa disputa com o ministro da Fazenda falou, não, a Febraban disse, você pode levar o burro até a lagoa, mas não consegue fazer ele beber água. Né? É uma frase famosa do Friedman, do Keynes, de um desses dois, mas mostra exatamente o que está acontecendo. Você baixa os juros, você dá o crédito, mas o cara não empresta. No caso brasileiro, na época do presidente Lula, ele usou os bancos oficiais para fazer um brutal aumento de crédito e substituir os bancos privados, que estavam retraindo crédito. Muito bem, a política monetária, então, foi feito o que era possível, vamos dizer, e os resultados são insatisfatórios. Não são nulos, mas são insatisfatórios, até agora. A alternativa qual seria? Deslocar a curva IS para a direita. Né? O ISLM é um blueprint, é um projeto básico para a gente pensar.
Então ele devia jogar IS para a direita, aumentando gastos e diminuindo impostos, né? E essa é a discussão. Bush e Reagan fizeram uma grande diminuição de impostos, pelo que a gente lê, diminuição de impostos para os ricos, uma diminuição de impostos regressiva. Difíceis de voltar atrás, né? O Reagan fez, o Bush acentuou, o Clinton desfez um pouco, mas o Bush acentuou. Então, redução de impostos para os ricos, nesse momento, não fazia sentido. E aí é um grande debate, porque a extrema-direita do pensamento político americano quer mais redução de impostos para os ricos, ou algumas vezes propõe isso, porque os ricos investem, assumirão mais riscos e assim por diante. A outra proposta é aumento de gastos. A projeção do déficit americano depois desta corrida para salvar os bancos mostra um déficit crescente no futuro. Por quê? Por que o salvamento dos bancos gera um déficit público crescente? Por que a salvação dos bancos gera um déficit público? O que tem uma coisa a ver com a outra? Ele emitiu um montão de títulos que rendem juros. Ele já tinha um déficit, agora esse déficit está contaminado pelo aporte que ele fez ao sistema bancário. Os juros dessa dívida passam a ser relevantes na definição do déficit público, particularmente no futuro, vai crescendo. Aí nós vemos o poder político, executivo, limitado pelo Congresso americano, que passou a ser um Congresso de maioria republicana. A grande discussão para reformar o sistema de saúde público, o Medicare, grande discussão. O Poder Executivo consegue aprovar o apoio à saúde da população mais pobre americana. Pelo que eu entendo, ele passa a obrigar, é uma boa ideia, que todo cidadão americano tenha um seguro de saúde privado, ou pelo menos que uma parte deles que não tinha, tenha. E esse seguro de saúde privado é, em parte, subsidiado pelo governo. Então, você é obrigado a comprar um seguro de saúde e eu te pago uma fração. E a última notícia que eu vi sobre isso, a Suprema Corte decidiu que isso é inconstitucional. Você não pode obrigar ninguém a comprar nada. Saiu do jornal, devem ter resolvido, mas se não saiu, o problema continua igual. O pensamento conservador americano, absolutamente contra, cada um que se vire, a saúde é um problema individual, se você não... E aí é protestante esse pensamento também, além de ser libertário e exagerado. Cada um por si, Deus por todos. Por que nós vamos ter que pagar o seguro de saúde de um mexicano que veio aqui, aventureiro, e nem previu isso, nem tomou as providências necessárias para cuidar da própria saúde? Então, não sei como é que está o impasse, mas essa alternativa de gasto está, pelo menos, em impasse. Outras alternativas de gasto também estão em impasse. Quer dizer, não vimos uma política fiscal que desse conta da expansão necessária para reduzir o nível de desemprego. Está certo? Ainda como parte da crise, há um resultado que não é inesperado, há uma radicalização, pelo menos o aparecimento de uma radicalização no pensamento político. O mais visível é a direita, com esses grupos que se chamam Tea Party e que misturam uma ideologia extremamente libertária, a saúde é um problema seu, o governo não deve proteger os mais desfavorecidos, essa sociedade americana é democrática, é uma sociedade de indivíduos, de cowboys, onde a liberdade não ser impedido de fazer nada é a coisa mais importante. É isso que é a base da nossa
sociedade, é a base do nosso sucesso econômico, é a base da nossa visão de mundo. Nós não queremos apoio a ninguém. Esse é o pensamento Tea Party, que mistura com essa luta pela vida, mistura com uma intervenção religiosa contra o aborto, contra a interrupção da gravidez e contra os homossexuais e assim por diante. É uma mistura contraditória. É protestante e libertária. Protestante seria um nome evangélica ou pentecostal e libertária. Nós não sabemos a importância desse pensamento, porque isso é um pensamento radical, extremado. Mas o candidato republicano, que usou essa linguagem, hoje ameaça a eleição do presidente, a reeleição do presidente Obama. E um movimento, vamos dizer, radical à esquerda, muito mais fraco, que é a ocupação de Wall Street. Desorganizado, manifestos de rua, acampamentos, mas nada além disso. Não tem nenhuma chance esse movimento de eleger novos representantes em uma das casas do Congresso americano. Essa radicalização da vida política nós vamos fazer várias comparações com os anos 30, mas é algo observado também em sucessão aos anos 30. Aparecem os nazistas, os fascistas e um crescimento do movimento comunista. Então a política fiscal também está de mãos atadas por razões políticas. O que nos lembra o artigo do Kalecki, né? Que nós sabemos como resolve o desemprego, que é através de uma política fiscal compensatória, mas ela é impossível de ser realizada. Há uma barreira cultural. Por ser cultural não quer dizer que seja mais fácil. O racismo é um comportamento cultural. O dinheiro é um comportamento cultural, uma variável cultural, um símbolo, um signo, como eu falei aqui. O feminismo é um movimento contra uma barreira cultural. O cultural, por ter esse nome, não quer dizer que é mais fácil, que é um livro que se vira a página, mas há uma barreira cultural contra o aumento dos gastos, tá certo? Que se transforma numa barreira política. Em pesquisas que a Folha, o jornal que eu leio, publica, quem é a culpa da crise, eu vi recentemente, a maioria dos pesquisados é do governo. E essa é a situação paradoxal do governo, de todos os governos no mundo em que nós vivemos. Ele deve ser, o pensamento hegemônico, ele deve ser pequeno, irrelevante, não deve cobrar impostos, deixa o mundo florescer com iniciativas, com liberdade, abre empresas, fecha empresas, paga pouco imposto. Essa é a proposta neoliberal. Mas todas as dificuldades do mundo, imagina-se que devem ser e podem ser resolvidas pelo governo. Quer dizer, o governo é acusado, o governo americano, como responsável por uma crise criada no mercado financeiro. Imagina-se que o governo deveria ter regulamentado. Mas a situação é contraditória. Se ele regulamentasse, é governo demais. A desregulamentação é resultado de uma proposta de ter menos governo. O Gowan afirma, e eu não sei se é verdade, que os fiscais da regulamentação, no caso americano, Federal Reserve Controller of the Currency, chegavam a dizer, olha, não importa o que eles estão fazendo, não importa analisar o balanço, importa-se que eles estão com a filosofia certa, o banco. Eles estão com a filosofia correta, o resto se seguirá. É o máximo da desregulamentação. Mas a desregulamentação era obrigação do governo. Só que se você quer menos governo, o governo está fora da desregulamentação. Então a política fiscal não tem sido uma política suficientemente compensatória para tirar os Estados Unidos da crise. Em parte por razões políticas, é o momento que a gente está vivendo, razões culturais, mas há também
uma outra razão. Numa sociedade democrática, o setor público está submetido a regras de transparência, acessibilidade a todos os interessados, fiscalização, que torna o investimento público algo difícil de ser implementado. Mesmo que o governo falasse, vamos aumentar os gastos, vamos pavimentar todos os Estados Unidos, vamos dar seguro de graça, seguro-saúde de graça para todos, a implementação é muito difícil pelas regras do setor público. Tem a licitação, tem o conflito entre os interessados, tem as regras formais da administração pública, transparência. Ele não sai por aí gastando. Olhem o PAC, a notícia no jornal, o PAC está atrasado, a Delta está envolvida em várias obras do PAC. Todo o processo administrativo público é naturalmente lento e nos momentos que nós estamos vivendo, muito lento e sujeito a conflito. Num país autoritário isso é fácil. O presidente Geisel definiu um conjunto de projetos de investimento e tacou o pau. O conflito democrático, a liberdade de imprensa não estavam presentes. Fez associações entre empresas privadas e estatais e estrangeiras, na Petroquímica, construiu Itaipu, construiu o sistema Telebrás, uma porção de gastos das estatais, que hoje não são possíveis. A presença de empresas estatais se justificaria não em termos de eficiência na sua operação, mas por elas serem mecanismos, ou oferecerem mecanismos de investimento rápido dentro do setor público. Elas podem sair gastando, mais ou menos, né? Porque também tem rolo na Infraero, tem rolo não sei aonde, é mais ágil, mas ainda é sujeita à observação pública e ao conflito democrático. Então a política fiscal está engasgada. Finalmente, para falar da crise de 2008, nos Estados Unidos e no Brasil, as propostas, que é um tema que nós vamos discutir na última aula, de recuperação do emprego, que é a variável mais importante, são, de um ponto de vista prático, ou ético, talvez, absurdas. Vamos pensar no Brasil, que é o caso mais concreto. O governo voltou a dar incentivos para a produção de automóveis. Quer dizer, nós vamos levar... O automóvel é um setor muito importante da indústria brasileira, não só pelas suas vendas, porque ele é uma parte de uma cadeia produtiva muito importante, né? Ele movimenta a indústria de autopeças, de plástico, de borracha, de serviços, de reparos, de vendas. É um setor significativo da indústria brasileira. Como é que o governo, a política macroeconômica brasileira, tenta recuperar o nosso nível de atividade aqui? Dando incentivo para você produzir mais automóveis. Qual o problema? Está bem assim? Gostam? Querem comprar automóvel? Qual o problema? Você está produzindo aço, borracha, você está fazendo incentivando as pessoas a comprar uma coisa que não tem onde usar, né? No caso de São Paulo. As ruas estão congestionadas, né? O trânsito é impossível, não é só São Paulo, mas todas as grandes metrópoles do Brasil. São Paulo, Brasília já tem problema de trânsito, Pernambuco, é um transporte irracional. Além disso, você está incentivando a venda de geladeiras, máquinas de lavar roupa e outros utensílios desse tipo. Não há a menor consideração com a questão do meio ambiente, em nome de criar emprego. E com a questão de uma visão de longo prazo. Nós já crescemos, eu estou falando do Brasil, mas eu vou falar dos Estados Unidos. Nós já crescemos assim no período de 68 e 73, um milagre.
Era mais geladeira, mais televisão, só que eram outros modelos, mas era a mesma coisa. Como economista, a gente fala, não, há demanda, precisa criar emprego, mas eu estou convidando-os a pensar como um chefe de família, cujo filho fala assim, olha, tem desemprego, eu quero comprar um outro carro. Com o bom senso de um chefe de família. Ô, filho, mais um carro, o teu você já fica horas no trânsito. Nos Estados Unidos está fazendo a mesma coisa. Está dando incentivo para comprar bens de consumo durável. Há uma racionalidade aí justificada em nome do emprego. Seria melhor ele construir, sei lá, hospital, base militar. Base militar é fácil de justificar. Hospital é difícil, pelo artigo do Kalec. Vamos comparar agora. Entenderam? Ele tem uma barreira fiscal para fazer a política fiscal e a política monetária já foi ao extremo. Não sei os números exatos para dizer que ela possa fazer mais. Ela desvaloriza o câmbio, o dólar fica mais barato, que incentiva as exportações americanas e desincentiva as importações americanas, mas que se dirigem a um mundo que cresce mais lento. A Europa não está aí comprando nem nós, nem a China, que está crescendo ainda, mas não é 16%, agora é 9%, ou 8%. E o mundo inteiro preocupado que a China passe de 9% para 8%. É uma crise numa economia onde o dinheiro circula livremente pelo mundo inteiro, né? É uma crise que foi para o mundo inteiro. Então, a desvalorização cambial, que poderia auxiliar a recuperação americana, auxilia pouco porque o mundo inteiro está na mesma situação. É uma economia interligada. O que eu queria sugerir a vocês é que há um embaraço, uma dificuldade, não para nós economistas, porque nós estamos envolvidos com esse assunto, só manter o nível de emprego, mas para um homem de bom senso. E é isso que eu quero discutir na última aula, para acabar com esse bom senso. Ele tem uma dificuldade financeira e nós acabamos, por causa disso, produzindo geladeira, televisão, carro e outras coisas. Eu não coloquei os eletrônicos, seria uma novidade tecnológica, né? Computador, telefone celular. Quer dizer, poderia modificar de forma significativa a vida dessa nova sociedade. Não há nenhum investimento em economia de energia significativo ou contenção dos efeitos negativos sobre o meio ambiente, quer da indústria ou quer da agricultura. É uma política de curto prazo. Não é para se desprezar. Um curto desemprego já alterou as condições políticas da sociedade americana. Um longo desemprego alterariam essas condições definitivamente. E essa é a diferença entre clássicos e não clássicos. O clássico tem um desemprego e depois você volta para a situação original. Nos nossos modelos e nossa teoria estática, você aumenta o preço da batata, aumenta a demanda de batata, sobe o preço da batata, produz mais batata. Cai o preço da batata, você produz menos batata, volta à situação original. Não é assim que a sociedade está organizada e a economia funciona. Você gera um desemprego elevado por 10 anos, você gera uma nova situação política, uma nova composição de forças políticas extremadas. Você perde uma geração que não foi para a faculdade, ou se foi, não tem emprego depois. Você sai da crise de desemprego num outro mundo. O Brasil passou por isso, 20 anos de estagnação. Cresceram as favelas, a criminalidade, a marginalidade. Nós perdemos uma geração. O Brasil, que sai, vamos dizer, em 2005, 94, do período de estagnação, não é o Brasil de 1982 que estava aguardando. Não, nós saímos com muito mais favelas, muito mais crime, com uma geração que não foi para a faculdade, uma geração que foi para a faculdade e não se empregou. Uma nova situação política, no caso, para melhor, a democracia. Então, tentar resolver o desemprego, ainda que seja produzindo mais bobagem, talvez seja uma medida política correta.
Porque o desemprego não é algo com que você conviva tranquilamente por um longo período de tempo. Então, a política monetária foi ativíssima. A política fiscal foi, tem sido muito mais modesta. Essa ligação entre base e meio de pagamento tem uma historinha gozada que eu quero contar para vocês. Sobre o Brasil, jornalistas de economia, período 70, 80. Na época, ao invés de falarmos em regime de metas de inflação, era um regime de metas quantitativa. A base tem que crescer X%. Certo? É a proposta do Friedman, que no caso do Brasil era difícil de implementar porque a inflação era 40% ao ano. Então a oferta de meio de pagamento tinha que crescer 40 mais alguma coisa. Mas havia um acompanhamento da quantidade de moeda e da base. E quando, em alguns episódios que o governo aumentou os depósitos compulsórios sobre os bancos comerciais, os jornalistas investigativos, os mais espertos, e que estão sempre procurando uma trambique, diziam, olha, o governo falou que ia conter a oferta de meio de pagamento, mas olha, a base aumentou. Por que a base aumentou? Porque o governo aumentou a reserva compulsória. Então, agora o governo aumentou a base, seria a manchete da Folha. Só que ele aumentou a base e diminuiu a oferta de meio de pagamento, porque ele aumentou as reservas compulsórias. O jornalista olhando, querendo pegar um trambique, aumentou. Ele disse que ia conter a base e aumentou a base. Mas ele aumentou a base e o M caiu porque o A aumentou. O A aumentou, obrigatoriamente. Isso passou a ser uma pergunta, eu acho que era uma pergunta do vestibular da ANPEC, que vocês sabem o que era. A Fundação Getúlio Vargas colocou essa pergunta. Olha, aumentou a base porque aumentou a reserva compulsória? Então vai aumentar a oferta de meio de pagamento ou não? E a resposta é não. Hoje ninguém mais sabe o que é base, eu acho. Ninguém acompanha mais a base e é um assunto que nós vamos ter que tratar aqui.